E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos assuntos relacionados à anatomia do sistema esquelético e o foco de hoje é falar sobre a anatomia do rádio e una, que são os ossos do nosso antebraço. Vamos lá? Então vem comigo aqui. Muito bem, pessoal. Olha só, dando continuidade aqui aos nossos assuntos, vou pedir a vocês licença, como sempre eu tenho pedido, para que vocês possam ter uma visão macro, mais ampla aí das figuras que são importantíssimas para o processo de ensino e aprendizagem, tá? Mas à medida do possível eu retomo aqui com a FaceCam e a gente vai discutindo algumas particularidades que eu julgo como importantes. Beleza, gente? Olha só. Aqui nós temos a representação dos ossos do antebraço, rádio e una, tá? Na aula passada a gente falou sobre as características anatômicas dos ossos do húmero, tá? Bem, nós temos aqui em cima, a representação dos ossos principais. Aqui em cima, húmero, tá? Rádio, lateralmente nós temos o rádio e medialmente nós temos a una. Lembre-se que todos os estudos da anatomia são baseados em quê? Na posição anatômica. Então, baseado na posição anatômica, rádio lateral, una medial, ok? Aqui a gente tem essa visão melhor, ó. A una voltada para o ponto sagital medial e o rádio mais distante do ponto sagital medial comparado à una, tá? Bem, vamos a alguns destaques aqui que são importantíssimos. Em verde aí, normalmente eu destaco os pontos de articulação, tá? Primeiro vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho o capítulo do húmero e aqui eu tenho a cabeça do rádio. É importante que você saiba que o capítulo do húmero se articula com a cabeça do rádio, ou seja, na epífise proximal do rádio, a cabeça do rádio se articula com o capítulo do húmero, tá certo? Beleza. Agora, analisem a seguinte condição comigo. Aqui eu tenho a tróclea do húmero. E a tróclea do húmero, ela vai se articular aqui embaixo, perdão, desculpa ter passado aqui os slides, com a incisura troclear da una, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, tá certo? Então veja, capítulo do húmero se articula com a cabeça do rádio. Ok? Tróclea do húmero se articula com a incisura troclear da una. Professor, mas e essa fossa radial? Qual que é a importância da fossa radial? Que é essa depressão que está aqui, chamada de fossa, né? Quando você flexiona o antebraço, e aqui já compensa eu abrir a câmera para mostrar para vocês, quando você flexiona o antebraço, esse processo de flexão do antebraço vai fazer com que a cabeça aqui, ó, do rádio se encaixe na fossa radial. Então, durante os processos de flexão, a cabeça do rádio se encaixa, se articula, se encaixa, melhor dizendo, aqui na fossa radial. Por isso que ela é chamada de fossa radial, porque ela aí, ó, se encaixa exatamente com a cabeça do nosso rádio. Beleza, gente? Abaixo aí, ó, da tróclea, nós temos o processo coronoide, tá? E acima, a fossa coronoide, tá certo? O que mais que a gente pode destacar aí? Nós temos aí, ó, uma depressão, no húmero, chamado de fossa do olecrano, e a ponta do cotovelo aí, ó, a gente chama de olecrano, A ponta do cotovelo é uma projeção óssea, a gente tem uma projeção óssea chamada de olecrano. Então, a fossa do olecrano, que a gente observa no húmero, ela se encaixa exatamente onde? Com o olecrano. Beleza, gente? Aí embaixo nós temos, o colo do rádio, que é uma estrutura menos grossa, ela é mais delgada, ela é mais constricta, ela é mais fina, região de maior probabilidade de fratura do rádio, perfeito? Nós temos a tuberosidade da una e a tuberosidade do rádio. Essas tuberosidades são também projeções ósseas para fixação aí, do músculo, perfeito? Nós temos aí a chamada membrana interóssea, tá? Que
alguns livros consideram também como estruturas articulares entre rádio e una, perfeito? E na epífise distal nós vamos observar quem? A cabeça da una, ok? O processo estiloide do rádio. Professor, o que é esse processo estiloide do nosso rádio aí, né? É o processo mais lateral que a gente consegue aqui apalpar, tá? E o processo estiloide da una é esse ossinho que você tem na sua mão aí, ó, que você consegue, né, próximo da sua mão, que você consegue apalpar ele, que é o processo estiloide da una, tá? Que é esse ossinho que a gente tem aqui, ok? Muito bem. Dando sequência, nós vamos observar aí, ó, articulando com os ossos do rádio, o osso escafoide e o osso semilunar, perfeito? Então, na base aqui, ó, a gente observa exatamente uma incisura, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, onde os ossos do carpo escafoide semilunar se articula diretamente aí com o nosso rádio. Beleza, gente? Essas estruturas aqui, ó, elas são mais interessantes porque agora a gente observa o rádio e a una sem estar conectado ao úmero, tá? Então, o que eu posso destacar a vocês aqui? Ó? Primeiro, vamos lá? Nós temos o rádio e a una, perfeito? Essa aqui é uma vista, né, que a gente observa principalmente aqui, ó, a incisura troclear. Essa incisura troclear, deixa eu passar aqui para que vocês possam ver, ó, é a incisura côncava que se encaixa exatamente na tróclea do úmero. Se eu voltar aqui, vocês observam isso, ó. Aqui eu tenho, ó, a tróclea do úmero e a incisura troclear, que é como se fosse uma chave, olha aí, ó, se encaixa exatamente na tróclea. Perfeito? Aí a gente observa também, né, a incisura radial, perfeito? A cabeça do rádio, lembra que a cabeça do rádio, ela se articula com o capítulo. Então, aqui na epífise proximal, eu quero destacar alguns pontos importantíssimos a vocês. A cabeça do rádio, ela se articula com o capítulo, perfeito? De quem? Do úmero. Mas lateralmente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a cabeça do rádio, ele se articula também com a incisura radial. Então, o rádio se articula lá em cima com o capítulo do úmero e mais lateralmente aqui, ó, com quem? Com a incisura radial do rádio. Então, ele se articula com o úmero e com o rádio, tá? Isso eu estou considerando a epífise proximal. Beleza, gente? Agora, lá em cima a gente tem a incisura troclear, né? E vocês viram que a incisura troclear, na epífise proximal, se articula exatamente com a tróclea do úmero. Então, eu estou observando uma articulação entre aqui, ó, a nossa una, superiormente com o úmero, onde a incisura troclear se articula com a tróclea, e também aqui, ó, lateralmente, quem? A incisura radial se articula com a cabeça do rádio. Beleza, gente? Não se esqueçam disso, tá? Dando sequência, nós temos aqui o olecrano, tá certo? Que é uma projeção óssea, a ponta do cotovelo aí, que a gente consegue apalpar, né? Nós temos o colo do rádio, como vocês sabem que é o local de maior probabilidade de lesão, né? De fratura, perfeito? Nós temos aí o processo coronoide e a tuberosidade da una, né? E o que mais? Aí a gente observa a tuberosidade do rádio. Com relação à tuberosidade do rádio, é importante que vocês saibam que é o ponto de inserção do tendão do bíceps braquial. Então, o tendão do bíceps braquial, ele se insere ou se fixa exatamente aqui, ó, na tuberosidade do rádio, ok? Beleza. Então, essas são as características da epífise proximal. Vamos analisar a epífise distal lá embaixo? Aqui a gente tem a incisura ulnar e a cabeça da una, tá? Observe que a incisura ulnar, tá? Ela se articula com a cabeça da una. Então, nessa incisura aqui, ó, ulnar do rádio, a cabeça da una se encaixa, se articula exatamente aqui nesse ponto médio, tá certo?
O que mais? Nós temos aí o processo estiloide do rádio, que é essa projeção, perfeito, óssea, e o processo estiloide da una, bem como o processo estiloide aqui do rádio, uma outra visão, tá certo, gente? Então, é muito importante que você entenda essas características, mas o mais importante aqui são os pontos de articulação. Aí você pode me perguntar, né? Mas professor, você não mostrou que o rádio se articula com os ossos carpais, escafoide semilunar. Vou mostrar para vocês no próximo slide, tá certo? Beleza, gente? Aqui são os pontos importantes que vocês podem anotar. Eu sempre trago para que vocês consigam otimizar o máximo possível do conteúdo, né, dos conteúdos. E aqui tem a representação exatamente com essa visão aqui, ó. Ou seja, a gente está tendo uma visão exatamente, né, da articulação para o processo, para o osso escafoide, tá? E aqui, ó, a articulação para o osso semilunar. Então, o escafoide se articula nessa região e o semilunar nessa região que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, nós temos aí a representação do rádio, né? A representação da una, tendo em vista, a gente está tendo essa visão aqui, perfeito. O que mais? Olha aí, ó, articulação para o osso escafoide. Então, o nosso rádio se articula com o osso escafoide, ok? Nessa região aqui, nesse ponto aqui, tá? Mais lateral. E nós temos aqui, ó, a articulação para o osso semilunar, ou seja, mais medialmente falando. Então, o nosso rádio na epífise distal se articula com dois ossos carpais, escafoide e semilunar, perfeito? Medialmente aqui, ó, o nosso rádio se articula com quem? Com a una. De que maneira? Olha lá, ó, a incisura ulnar do rádio se articula com a cabeça da una, tá certo? Nós temos aqui a chamada membrana interóssea, que também participa dos processos de articulação entre o rádio e a una, e essa projeção óssea que a gente consegue apalpar aqui, que a gente chama de processo estiloide da una, que é esse pontinho de maior projeção aqui que você apalpa. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se te ajudou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, porque é por meio da sua inscrição, dos seus comentários que eu sempre ouço, que me motiva cada dia mais construir e fazer conteúdos de qualidade para que vocês se tornem cada dia profissionais mais bem qualificados. Tá certo? Grande abraço, gente. Até a próxima.